A palavra de Deus diz bem assim, ó: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Quer dizer, Deus falou: se você guardar, andar nos meus estatutos, se você fizer a sua parte, se você faz a sua parte, a parte que cabe a Deus, você pode ficar despreocupado. O nosso maior problema é fazer a nossa parte, é renunciar à nossa vontade para conectar a nossa vontade à de Deus. Quer dizer, ou melhor dizendo, sacrificar, melhor dizendo, a nossa vontade pela de Deus. Isso é o mais difícil, porque quando entendemos isso e aplicamos isso, o benefício é extraordinário, pessoal, porque não tem como Deus não abençoar uma pessoa que se propôs a estar de acordo com a palavra dele, até mesmo enfrentando, lutando contra si mesmo. Sabe o que a gente fala todo dia na oração para Deus do Pai Nosso? Que isso realmente se cumpre em atitudes na sua vida, minha amiga, meu amigo, porque não adianta só falar ou fazer uma repetição, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tal. Você repete isso todos os dias. Quem faz a oração do Pai Nosso como eu repito isso todos os dias. Mas diante das situações que nós enfrentamos na nossa vida, é dessa maneira que nós reagimos? De uma maneira em que nós nos preocupamos com a vontade de Deus e não com a nossa, com o que Ele pensa, com o que Ele quer de nós, e deixamos de lado a opinião de outras pessoas, a nossa própria vontade, e até mesmo se nós vamos estar agradando ou não os outros, porque isso também é uma das coisas que mais afeta o ser humano, querer realmente agradar quem está ao seu redor e às vezes desagrada a Deus. Quantas pessoas, eu vou dar um exemplo simples que eu vejo muitas das vezes acontecer dentro da igreja. A pessoa fala assim: olha, eu não pude ir à igreja hoje porque na hora que eu estava para sair de casa chegou um familiar. Quer dizer, um familiar que não está doente, que não está passando nenhum problema, não é uma situação grave, vamos dizer assim. Claro que se é uma coisa eventual, mas imagine, um familiar chegou simplesmente para te visitar e até mesmo sem aviso prévio, e ele veio na sua casa, ele veio para ir ali bater papo, comer alguma coisa, enfim, mas você tinha um compromisso de vir à igreja, compromisso de estar na casa de Deus, você não tinha vindo ainda e não teria oportunidade de vir em outro horário, porque talvez aquele seria o último horário e era o horário que você estaria na casa de Deus. Olha, eu já vi muitas, a grande maioria, acho que 90% das pessoas são incapazes de deixar aquele familiar aguardando para vir buscar a Deus. Talvez você fale: mas isso é muito insensível, pastor, porque a pessoa às vezes vem de longe e, poxa, veio para minha casa, mas ela veio sem aviso prévio, ela não está numa necessidade absoluta, imediata, que precisa, requer a sua atenção imediata, e você tinha um compromisso com Deus. Quer dizer, você trocar de vir buscar a Deus para dar atenção àquele familiar, mas o que eu faria? Deixe ele aguardando. Olha, aguarde aí, eu vou à igreja, eu tenho meu compromisso, quando eu voltar eu vou te dar toda a atenção. Se Deus encontrar isso em nós, esse tipo de comprometimento, como Ele não vai honrar, como Ele não vai abençoar, como Ele não vai colocar as mãos dEle em uma pessoa que é capaz de, num momento como esse, não trocar Ele, sabe, de uma forma tão banal, tão simples. Não, tá bom, hoje eu não vou na igreja. E eu digo mais, às vezes até o nosso familiar, sabe, se depara com esse tipo de comportamento, ele vê que nós não temos compromisso, não somos comprometidos. Porque se fosse com o trabalho, quer dizer, você não teria como evitar. Então você falaria: olha, ou você me espera terminar esse trabalho, e quando eu voltar do trabalho eu vou poder te dar toda a atenção, ou você vai ter que voltar outro dia, se você tivesse um trabalho, se você fosse ganhar financeiramente. Então não é a questão de você deixar o familiar sozinho, a questão está daquilo que realmente é ou não uma prioridade para você, compreende? Porque às vezes para o trabalho é possível, para outros compromissos é possível que surgiram, mas para Deus é sempre assim: Deus entende, Deus, sabe, Ele aceita, e não é bem assim. Deus, Ele precisa ser o primeiro, pessoal, Ele tem que ser honrado, e se Ele não for honrado, como Ele vai poder te honrar? E aí o texto sagrado segue dizendo aqui, né, no capítulo 7, é muito legal, que Salomão edifica um palácio, né? Foi uma obra que demorou bastante,
E ele vai falando aqui, ó, e aí fala novamente diversas obras, tudo que aconteceu no templo. Eu falei isso no último vídeo, né? Toda a organização, todo o cuidado, toda a atenção que Salomão teve para com a casa de Deus, para o que ele estava fazendo para Deus, inclusive a vida desse homem chamado Hirão, que foi quem ele contratou para edificar, para fazer muitas obras para o templo também. E ele era o melhor no que ele podia fazer. E diz bem aqui no versículo 40, depois fez Hirão as pias e as pás e as bacias, acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão e para a casa do Senhor. Quer dizer, ele fez tudo para Deus, e Salomão procurou a pessoa que poderia fazer o melhor para Deus. É assim que eu me apresento no que eu faço para Deus. A oração que eu faço, eu procuro fazer a melhor oração. A oferta que eu apresento, eu procuro fazer a melhor oferta. Se eu separo 20, 30, 40 minutos, 1 hora que seja para sair evangelizar, a evangelização que eu faço é a melhor evangelização. Eu me cobro, eu, Leonardo, se eu entro para fazer uma reunião, é a melhor reunião da minha vida, é o melhor que eu estou fazendo para Deus, é o melhor que Deus tem recebido de mim no que eu estou fazendo. É isso que você também tem que se perguntar, se o que você está fazendo, você tem aplicado e tem feito o seu melhor, porque se tem feito, com certeza Deus vai honrar. Se não, pessoal, como que você vai receber o melhor de Deus? É muita gente dizendo, Senhor, eu quero melhor, eu quero que o Senhor mude, que o Senhor faça isso. Mas o que nós temos apresentado para Deus é o melhor? Quando você acorda, você já fala logo com Deus. Você troca, né, o celular pela Bíblia, pela palavra de Deus. Diante de uma refeição, você, ó Deus, agradece. Quer dizer, você está sempre se preocupando em fazer o melhor para Deus. Se há realmente essa atitude, esse cuidado, eu não tenho dúvidas de que Deus vai honrar demais. Tá certo? Pense nisso, aplique isso e veja a diferença a cada dia na sua vida. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, como sempre, curta, comente, compartilha, faz chegar em mais pessoas essa mensagem. E claro, se você está gostando do conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.